curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista, sou R1 em transplante pelo Hospital Geral de Fortaleza e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória até a aprovação na residência. Eu só ouvi falar da residência no finalzinho da minha graduação, que foi para 2017, 2018, através de um amigo que tinha passado na residência e ele estava me motivando muito. E eu fiquei naquela vontade de tentar a residência, de passar, mas ao mesmo tempo querendo focar nos atendimentos em consultório. Então, em 2018, eu comecei a atender, fui mais para a parte clínica, né, de consultas, reeducação alimentar, e não focava muito nos estudos. Queria passar, mas focava mais na parte do atendimento. Então, em 2019, eu comecei o curso MS, onde me ajudou bastante a me mostrar o direcionamento dos estudos, na parte de resolução de questões, os temas que mais caíam nas provas. Era um curso bem direto que focava realmente no que mais caía na prova. Isso me ajudou muito mesmo. Só que eu vim começar a estudar de verdade só no ano de 2020. E quando eu falo em estudar de verdade, eu vejo que é a questão de ter um planejamento, uma organização, uma resolução de questões, estudar por resumos, mapas mentais. Isso eu só vim começar realmente ano passado. E eu posso falar para vocês que foi muito desafiador, porque eu não consegui passar de primeira, né? Eu só vim conseguir passar agora em 2020, após 8 tentativas. Eu participei de 8 seleções de residência. Entre essas, eu fiz a prova da ESP, do ICC, do HGF, do ENARE, que teve agora em 2021. E dessas 8, eu passei em 4 para a segunda fase. Depois de todas essas reprovações, o que mais foi desafiador foi manter a constância, conseguir se manter estimulado para estudar todos os dias, para não desanimar, né? Porque as pessoas, elas começam a lhe cobrar, muitas pessoas não lhe apoiam, né? Nem sempre você recebe o apoio da sua família. E 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, devido à pandemia do Covid, o medo de adoecer, as incertezas. Mas em meio a tudo isso, eu consegui me manter motivada para estudar, porque eu sempre pensei muito em ajudar minha família, eu queria muito mudar de vida, poder ajudar minha mãe, e isso foi o que mais me deu força para continuar. Quando eu soube do resultado, eu não acreditei, por conta que eu tinha passado por outras seleções em que eu tinha sido aprovada, em outra seleção eu fui aprovada, e após isso, algumas horas no sistema, meu nome não estava mais na lista dos aprovados. Então, quando eu fui aprovada agora na residência, eu fiquei meio assim, não tive reação, não caiu a ficha. Eu só vim acreditar mesmo quando eu comecei realmente no hospital, a minha rotina de residente, e aí foi cair naquela ficha de que eu tinha passado mesmo. Eu gostaria de deixar uma dica para você que está estudando, que está se preparando para a residência, que é parametrizar a sua banca, conhecer quais os assuntos que ela mais cobra nas questões e buscar as referências que são usadas naquelas respostas. Porque assim você vai estar um passo na frente, vai estar se preparando, vai estar tendo um direcionamento muito melhor e com certeza a sua aprovação virá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo professor Yuri. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de residência multiprofissional. Essa semana a Curso MS está disponibilizando gratuitamente no nosso canal do YouTube alguns assuntos muito importantes que caem sempre em residências multiprofissionais. Então você farmacêutico que quer ingressar na área de farmácia hospitalar, tem interesse em fazer residência, eu recomendo fortemente que você assista a live de hoje e fique ligado que amanhã a gente também vai fazer outra live sobre o mesmo assunto, resolvendo algumas questões,
falando quais são os assuntos mais importantes, os assuntos que mais caem, os que caem menos, qual é a importância de uma residência multiprofissional. E aí você já aproveita, já deixa o like aqui embaixo do seu vídeo, segue o nosso canal que tem várias novidades e também acompanha a gente pelas redes sociais, @cursosms. E aí fiquem ligados que no finalzinho do vídeo eu vou dar uma dica para vocês de outra live que a gente vai estar fazendo. Então, começando aqui o assunto de hoje, a gente vai estar falando aqui de residências multiprofissionais. Todos os assuntos que o farmacêutico deve priorizar, que ele deve estudar para poder se dar bem nesse tipo de prova. Mas antes de a gente começar, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a residência. Eu sou professor universitário também, sou professor da disciplina de estágio e normalmente para os meus alunos eu dou uma espécie de mentoria. Eu dou um direcionamento para eles saberem quais caminhos que eles devem seguir para fazer uma residência. Então, assim, hoje em dia, muita gente acha que eu me formei, eu tenho um diploma de graduação e aí agora vai abrir um mundo de portas para mim. Essas portas até vão se abrir para você, mas elas só vão se abrir se você for um profissional capacitado. Hoje em dia, o mercado de trabalho ele exige experiência. Não basta você ter apenas um diploma, você tem que ter um estágio, tem que ter experiência. É a primeira pergunta que fazem quando você vai tentar uma entrevista de emprego. E a residência, ela é o melhor caminho para te fornecer essa experiência. Por quê? Ela é uma pós-graduação na modalidade lato sensu, tá certo? A gente tem dois tipos de pós-graduação. A gente tem pós-graduação stricto sensu e a pós-graduação lato sensu. E eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é a diferença entre elas. Pós-graduação stricto sensu é o mestrado e o doutorado. São para profissionais que eles querem seguir a área acadêmica, gostam de trabalhar com pesquisa, gostam de dar aula, querem ser professores. E a gente tem as pós-graduações lato sensu. São modalidades profissionalizantes. A gente tem aí a especialização, que ela reúne basicamente teoria, normalmente são 90% teoria e algumas práticas, poucas práticas, e a gente tem a residência. Por que vale muito mais a pena eu fazer uma residência? A residência normalmente ela tem 80% do conteúdo prático e 20% do conteúdo teórico. E além disso, ela te dá um grande benefício, ela te remunera. Enquanto que na pós-graduação você vai pagar para poder cursar, a residência, você não só não paga, como você recebe. Normalmente você recebe uma bolsa equivalente a uns 3.000 e pouquinhos reais e você tem uma carga horária de 60 horas. Isso durante 2 anos. Então isso aí te permite criar uma experiência na farmácia hospitalar muito maior. Então a residência, de fato, é a porta de entrada para o farmacêutico entrar no mercado de trabalho da farmácia hospitalar. Então, continuando aqui o que eu estava falando, hoje em dia, a gente tem muita gente formada mesmo. E isso, felizmente ou infelizmente, disponibiliza muitos profissionais com diploma. Diploma hoje em dia não é um diferencial. Eles querem pessoas com experiência prática. Você vai tentar uma entrevista de emprego, a primeira pergunta que eles fazem é: você tem experiência com hospitais? Se você disser, eu tenho, eu fiz uma especialização, tudo bem, é um aditivo, mas ela não te dá uma experiência prática. E essa área de farmácia hospitalar, quem é farmacêutico hospitalar sabe do que eu estou falando, essa área requer muita prática. A rotina, ela é muito diferente do que a gente vê na teoria. Tem certas coisas que não se aplicam. E a melhor maneira de você entender isso é fazendo uma residência. E existe hoje em dia a modalidade residência multiprofissional. O que é essa residência? Hoje em dia, no atendimento ao paciente, para a gente proporcionar uma melhor qualidade para esse paciente, no diagnóstico clínico, no acompanhamento farmacoterapêutico, esse paciente hoje em dia ele é atendido por uma equipe multiprofissional. Ele tem direito ao acesso ao médico, ao enfermeiro, ao farmacêutico, ao terapeuta ocupacional, ao profissional de educação física, ao fisioterapeuta. É toda uma equipe para dar suporte àquele paciente. Porque cada equipe vai ter a sua importância naquele diagnóstico, naquele acompanhamento. Tem um médico diagnosticando, tem um enfermeiro fazendo acompanhamento e administrando o medicamento,
tem um farmacêutico fazendo controle de estoque, a farmácia clínica, atenção farmacêutica, gestão de estoque, os ciclos da assistência farmacêutica, que é a seleção, a aquisição, até chegar à dispensação ao paciente. Tem o nutricionista cuidando do balanço nutricional do paciente, por aí vai. E tudo isso requer muita experiência. E a residência ela vai te proporcionar essa experiência e, de quebra, ainda vai te dar uma remuneração mensal que está acima da média do mercado. Então você está fazendo aí duas coisas em uma. Você está se capacitando e você também está criando experiência profissional. E aí vocês imaginam, nossa, a residência é muito bom. De fato, ela é muito boa. Mas, como ela oferece muitos benefícios, acaba que ela é extremamente concorrida. Só que em Fortaleza, Ceará, nós temos residências em vários hospitais públicos. Tem no HGF, tem no IJF, tem nos hospitais universitários. Se a gente for pegar o Brasil todo, tem residências gigantescas, como a Fiocruz. Então são muitas modalidades e a concorrência também é muito grande. E para você entrar em uma residência, você precisa de um preparatório. Você precisa, provavelmente, todo farmacêutico que se formou já está trabalhando, não tem tanto tempo assim de estar estudando o dia todo, como tinha na graduação, e agora ele precisa correr atrás do tempo. Então, uma maneira é você adquirir um curso, você estudar de noite, de madrugada, no fim de semana, naquele horário que você tem disponível, justamente para poder se capacitar para passar nesse tipo de aprovação. E afinal de contas, a pergunta que não quer calar, como é que é esse processo seletivo? As provas, vale ressaltar que cada residência tem o seu próprio edital. Sendo assim, por exemplo, uma residência da Fiocruz vai ter um edital diferente da Escola Pública de Saúde, vai ter um edital diferente da FUVEST, vai ter um edital diferente dos hospitais universitários. Então, o ideal é você pegar cada edital e ver as especificações de cada edital. Mas, em média, essas provas têm 20 a 50 questões, certo? Tem questões objetivas, um número menor de questões discursivas, e aí, dependendo, também tem outras etapas. Tem a prova de título, onde a banca examinadora vai avaliar toda a sua titulação, como atividade extracurricular, estágio, mestrado, doutorado, iniciação científica, monitoria, é muito importante. Tudo isso vai pontuar. E aí, muitas vezes também, além disso, vai ter uma entrevista, mas essa entrevista nem sempre tem em todas as residências. Aqui nesse gráfico, eu coloquei uma média de vagas que a gente tem de residências ao longo do Brasil. Então, por exemplo, na região sul, a gente tem cerca de 22,7% de vagas disponíveis para farmacêutico. Já no sudeste, a gente tem um númerozinho bem maior, a gente tem cerca de 37,2%. A gente tem vários hospitais, vários locais que proporcionam vagas para residência. Na região norte, a gente tem pouquinho, a gente tem cerca de 4%. No centro-oeste, a gente tem menos ainda, apenas 3,5%. E lá pelo Distrito Federal, a gente tem pouquinho, porque, enfim, é uma área muito restrita. Tem só 3,2%. E aqui no Nordeste, nosso Nordestão, a gente tem 29,4%. É uma quantidade excelente. Está aparecendo praticamente em segundo lugar aqui do gráfico de quantidade de vagas que a gente tem. Então, você que é farmacêutico que mora aqui no Ceará ou mora no Nordeste, saiba que aqui a gente tem muitas vagas disponíveis. Você que é farmacêutico que está assistindo essa live fora do Ceará, fora do Nordeste, não se preocupe, tem várias outras vagas também aí espalhadas pelo Brasil, como a gente está vendo. Aqui digamos, as vagas mais comuns que aparecem para o farmacêutico. A gente tem aí residência multiprofissional, mas a gente também tem residências com determinadas especialidades. A gente tem residência em saúde da família, residência em saúde coletiva, residência em saúde do adulto, do idoso, oncologia é uma modalidade de residência muito boa. Aqui no Ceará a gente tem, por exemplo, o Albert Sabin, onde o farmacêutico ele pode manipular os medicamentos, pode fazer a manipulação de medicamentos oncológicos, ou seja, a quimioterapia. E isso só é permitido com uma residência, com o título de pós-graduação. Tenho residência também na área intensivista, urgência e emergência, saúde da mulher, farmácia hospitalar, análises clínicas, saúde mental
e por aí vai. Então eu tenho aí várias modalidades de residência, além da residência multiprofissional. A residência multiprofissional, na minha opinião, é uma das melhores, porque você consegue interagir com os outros profissionais da saúde. Você consegue interagir com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, e isso aumenta a sua gama de conhecimentos. E quais são os principais conteúdos? Você não vai ter tempo de estudar todo o conteúdo que caiu na sua faculdade. Você precisa estudar os principais conteúdos que caem nessa residência. Então, uma coisa que é obrigatória você estudar é SUS. Pessoal, estudar SUS nunca é demais. Nunca mesmo. Porque ela sempre cai em concurso, cai em prova de residência. Se você quiser fazer algum mestrado e doutorado, dependendo da área que você escolha, se for saúde pública ou algo relacionado, vai ter conteúdo do SUS. Então, é muito importante que você estude aí as leis 8.080 do SUS, que ela cria o SUS e determina os seus princípios, tanto ideológicos quanto doutrinários e administrativos. Quanto é importante também estudar a lei 8.142, que ela determina a participação popular das pessoas no SUS. Então, estudar SUS nunca é demais. A primeira coisa que você vai fazer é ver essas duas leis que eu falei e decorar elas do começo ao fim, pessoal. Sim, a palavra é decorar. Você tem que saber toda essa lei, sem excluir nada. Porque o SUS é o material que a gente mais consegue aproveitar para todo tipo de processo seletivo. Consegue aproveitar para residência, para concurso, para alguns tipos de mestrado e doutorado. Então a dica é, quer residência? Comece se preparando logo para o SUS. O SUS sempre vai cair. E o que regulamenta ele são essas duas leis, 8.080 e 8.142. Além do SUS, é lógico que caem outros conteúdos. E os conteúdos mais importantes de todos, a gente tem a farmácia clínica, é uma atribuição relativamente nova do farmacêutico na farmácia hospitalar. Antigamente, o farmacêutico na farmácia hospitalar, ele ficava, digamos, fazendo funções muito técnicas, muito controle de estoque, contagem de medicamento. E hoje em dia os hospitais, principalmente de grande porte, eles estão querendo farmacêuticos com conhecimento multidisciplinar. Aquele farmacêutico que tem conhecimento em análises clínicas, em farmácia clínica. Então, esse farmacêutico clínico, ele vai nos leitos do paciente. Ele vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Ele, dependendo do hospital, ele pode dar alta do paciente. Ele pode repassar o tratamento medicamentoso. Então, essa área de farmácia clínica é muito importante também, essa questão da atenção farmacêutica. Tem a legislação. Legislação é essencial. Dependendo da residência que você vai tentar, vai cair a legislação do próprio hospital, que envolve histórico, as normas do hospital. Vai cair também legislação do SUS, legislação de saúde pública, política nacional de medicamentos, dentre outras. Assistência farmacêutica é, digamos, a função mais óbvia que o farmacêutico sempre vai fazer numa farmácia hospitalar. A assistência farmacêutica, ela envolve mais o medicamento. Ela envolve aí os ciclos da assistência farmacêutica, que vai desde a seleção do medicamento, eu vou selecionar quais são os medicamentos que eu vou comprar para o meu hospital. Em seguida, eu vou padronizá-los, vou dizer quais são os medicamentos que eu tenho que ter naquele meu hospital. E aí, dependendo do tipo de hospital, da especialidade dele e do porte dele, esses medicamentos vão mudar. Por exemplo, se eu tenho um hospital que tem maternidade, eu vou precisar de determinados medicamentos para o parto, como misoprostol, alguns tipos de sedativos e por aí vai. Se é um hospital oncológico, eu tenho que padronizar medicamentos voltados ao tratamento quimioterápico e por aí vai. Então, a assistência farmacêutica é o ciclo do medicamento. Por isso que a gente chama de ciclo da assistência farmacêutica. Vai desde a seleção até a padronização, até a aquisição do medicamento, que é a chegada dele no hospital, e aí envolve você conferir nota fiscal, lote, validade, você vai armazenar corretamente o medicamento e, finalmente, vai dispensá-lo para os leitos do paciente, através da prescrição médica.
Farmacovigilância é aquela área da farmácia em que você vai fazer o monitoramento das reações adversas. Você tem o medicamento e todo medicamento, a gente sabe que ele tende a causar efeitos colaterais. Então, a farmacovigilância ela estuda esses efeitos colaterais, justamente para preveni-los e tratá-los quando couber. Tem a farmacoepidemiologia, que acompanha o estudo do medicamento dependendo da sazonalidade da doença. Tem bioquímica, farmacologia e farmácia hospitalar. Obviamente, farmacologia e farmácia hospitalar elas vão ter um número maior de questões. Farmacologia é a ciência pura do medicamento. E aí a farmacologia clínica envolve tanto o mecanismo de ação, que é a questão da farmacodinâmica, ou seja, o que é que o medicamento faz com o seu corpo, como também envolve a farmacocinética, que é o que o seu corpo faz com o medicamento. É aquele caminho que o medicamento faz para percorrer todo o seu corpo, que envolve absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Isso é muito importante. E a própria farmácia hospitalar em si. Farmácia hospitalar vai envolver a parte de gestão, aquisição. Você tem que saber quais são as comissões que o farmacêutico participa dentro da farmácia hospitalar. Eu tenho a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é onde o farmacêutico, junto ao médico e ao enfermeiro, ele participa da padronização, ele opina sobre a padronização dos antimicrobianos daquele hospital. Eu tenho a Comissão de Farmácia e Terapêutica, que o farmacêutico também participa. Tem a Comissão de Nutrição Parenteral e tem várias comissões aí que ele pode participar. Então é interessante que na farmácia hospitalar vocês estudem todas as comissões que o farmacêutico participa e também quais são as atribuições do farmacêutico dentro do hospital. Esses aí são os principais assuntos que vão cair na prova de residência, normalmente multiprofissional. Cai tudo. E aí hoje a gente vai estar falando principalmente de assuntos relacionados à farmácia hospitalar, em geral. Mas lá na quinta-feira, eu vou depois fazer o anúncio melhor para vocês, a gente vai ter uma live falando aí de todos os temas em comuns que caem em todas as residências. Então fica ligado que no finalzinho aí dessa live de hoje, eu vou estar falando melhor isso para vocês. É importante que vocês prestem atenção no edital, atentar as datas, atentar quando é que é a primeira prova, quando é que é a segunda fase, quando é que é a análise de currículo, quantas questões que caem, né? Vejam aí que sempre vai ter questão de SUS, caindo muito, vai ter muita questão de conhecimento específico, que são a própria farmacologia e farmácia hospitalar, em geral. Vai ter questão dissertativa, ou seja, aquelas questões abertas, aquela questão que você tem que escrever. É aí que você mostra realmente o seu conhecimento. E, finalmente, eu posso ter até mesmo questões de português. Português ele é muito importante. Vai ter questões que você vai ter que fazer interpretação de texto, vai ter que assinalar questões referentes à gramática. Então, até mesmo provas de português caem no conteúdo de residência, principalmente residência multiprofissional, que é o nosso foco aqui da aula de hoje. A prova objetiva normalmente tem questões de múltipla escolha, né, A, B, C, D, E, com caráter eliminatório e classificatório. O candidato tanto pode ser eliminado se não atingir a pontuação mínima e ainda pode se classificar. Ele vai disputar essa vaga com outras pessoas. Esse número de questões, como eu disse para vocês, ele varia de edital para edital, então é importante que vocês leiam o edital com atenção e vejam qual é o conteúdo que cai nesse edital. A prova discursiva, ela tem um cunho mais analítico reflexivo, eles vão pedir muitas vezes para você fazer uma resenha crítica, você dar o seu parecer, vão colocar situações, problemas referente ao SUS, como é que o farmacêutico se porta nessa residência multiprofissional de interesse dele, né? Então, tudo isso pode ser abordado na prova discursiva, que é aí que ele realmente vê se o farmacêutico tem aquele know-how, né? Ou seja, aquele conhecimento para poder adquirir a aprovação na residência.
Dependendo da residência, a gente também tem aí a análise de currículo e da carta de intenção. A análise de currículo, eles vão avaliar todas as suas atividades extracurriculares. Isso vale para estágio, projeto de extensão, trabalho publicado, artigo, revista, congresso, jornada científica, estágios, monitoria e por aí vai, inclusive pós-graduação. Dependendo da residência, pode ser cobrado também uma carta de intenção. Essa carta de intenção, você vai justificar por que você merece participar daquela residência. É aquela hora que o candidato vai usar o seu conhecimento para justificar por que ele é um profissional que está apto a entrar naquela residência, baseado na sua formação, na expectativa que ele tem, na contribuição da categoria dele, ou seja, do farmacêutico, nessa área da residência. Então é importante que vocês também se preparem para fazer uma análise, uma carta de intenção. Você pode dizer a importância e a sua capacitação para você ser merecedor daquela vaga. Então, pessoal, a gente vai agora começar a resolver algumas questões de residência para vocês começarem a ter uma noção, né, de quais são os principais assuntos que caem nas residências e tudo mais. Nesse momento, a gente vai fazer aqui uma breve pausa, vai fazer um intervalinho para eu beber um copinho de água. Vocês também, quem quiser ir ao banheiro, a hora é agora. E aí a gente vai soltar um vídeo aqui de um anúncio, tá certo? Eu peço que vocês permaneçam até o finalzinho da live, que eu vou soltar algumas dicas para vocês da nossa live de amanhã e da nossa live da quinta-feira, tá certo? Já já a gente volta aqui. E aí, pessoal, voltamos aqui à nossa live. Depois do pequeno intervalinho, a gente vai começar a resolver aqui algumas questões de residências anteriores. Junto a essa resolução de questões, eu vou estar explicando para vocês algumas diquinhas aí para vocês não caírem nessas pegadinhas que caem nessas questões. Então agora, a gente vai começar resolvendo uma questão que fala muito do SUS. Como eu disse para vocês, o SUS ele é essencial na área de residência em farmácia hospitalar. O farmacêutico que entende do SUS, ele está sabendo praticamente a prova toda, porque sempre cai muito. Então vamos pegar aqui uma questãozinha da FUVEST, da USP, 2020, questão bem recente, do ano passado. Vamos começar aqui lendo o enunciado. Vejam que o enunciado, ele é muito extenso. E aí muita gente acaba se intimidando, acaba se atrapalhando com enunciados muito extensos. Mas é importante que você leia o enunciado todo, porque muitas vezes esse enunciado ele tem várias dicas aí que podem auxiliar você a resolver essa questão. Então vamos lá. Vou ler o enunciado calmamente aqui com vocês. A prestação de serviços especializados no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é problemática, pois a oferta é limitada, ou seja, a gente tem aí poucos recursos para uma demanda de público muito grande. E o setor privado contratado muitas vezes dá preferência aos portadores de plano de saúde privado. Isso é um problema. A atenção secundária é pouco regulamentada e os procedimentos de média complexidade frequentemente são preteridos em favor dos procedimentos de alto custo. O SUS é altamente dependente de contratos com o setor privado, sobretudo no caso de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Apenas 24,1% dos tomógrafos e 13,4% dos aparelhos de ressonância magnética são públicas e o acesso é desigual. Tem gente que tem acesso, tem gente que não tem acesso. Ao tratar da prestação de serviços especializados no SUS, o texto enfoca de modo mais evidente
Então veja que eu disse para vocês que o texto, muitas vezes, ele fornece até mesmo a própria resposta. A pessoa lê um texto desse e se embaralha, diz, eu li, não entendi nada, e agora? O que eu faço? Então é bom que você leia o texto uma vez, lê ele de novo, e quantas vezes for necessário. Lógico que a gente tem que administrar o tempo total da prova, mas às vezes a própria resposta está no texto. Nesse texto aqui, é um texto grande, falando, da complexidade do SUS, da demanda que ele tem, os níveis de complexidade, e aí ele pergunta, qual é o foco desse texto, certo? Ao finalzinho a gente vê aqui, ao tratar da prestação de serviços especializados no SUS, o texto enfoca de modo mais evidente o acesso, a qualidade, o custo, a técnica ou a precarização do SUS. Qual é que vocês acham que é o acesso desigual, qual que vocês acham que é o foco desse texto aí? Vamos aqui analisar cada alternativa que a gente tem, tá certo? Algumas questões, elas acabam confundindo os candidatos, porque você meio que vê que nesse texto tem aí um pouquinho de tudo. Então você tem que fazer uma leitura criteriosa, tem que ver realmente a intenção que esse texto está querendo passar. Então vamos começar aqui pela letra A, o acesso, certo? O acesso ao SUS. Essa alternativa, pessoal, ela está correta. Agora vamos entender por que ela está correta. Vamos ler aqui de novo rapidamente o enunciado. A prestação de serviços especializados no SUS é problemática, pois a oferta é limitada. Aqui a gente já consegue ver mais ou menos que o acesso é um pouco mais limitado, certo? Ele já deu a primeira dica. E o setor privado, contratado, muitas vezes dá preferência aos portadores de plano de saúde privado. Então eu já tenho aqui uma preferência. Eu já estou novamente ressaltando a questão do acesso. A atenção secundária é pouco regulamentada e os procedimentos de média complexidade frequentemente são preteridos em favor dos procedimentos de alto custo. Então eu já estou dando outra dica, que o acesso aqui à atenção secundária é preterido em favor dos procedimentos de alto custo. O SUS é altamente dependente de contratos com o setor privado, sobretudo no caso de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Apenas 24,1% dos tomógrafos e 13,4% dos aparelhos de ressonância magnética são públicos. E o acesso, olha aqui, outra dica, é desigual. Ao tratar da prestação de serviços especializados no SUS, o texto enfoca de modo mais evidente o acesso, tá certo? A gente pode ver aqui várias dicas que ele deu nesse texto, tá bom? Então é importante que a gente faça uma leitura do enunciado para conseguir entender sempre melhor. Essa alternativa está correta, pois os diferentes aspectos trazidos no texto, como vocês estão vendo aí circulados, direciona para o último ponto, que é a dificuldade. A gente vê que o SUS é bom, o SUS é muito bom, mas ele não consegue ter um acesso para todo mundo. Ele tem uma certa dificuldade de acesso. Observe que há uma enumeração de questões, que a gente pode ver nesse enunciado. A gente vê a oferta limitada dos serviços, vê que o setor privado muitas vezes dá preferência a plano de saúde, a atenção secundária é pouco regulamentada, procedimentos de média complexidade são preteridos, dependência de contratos com o setor privado, poucos aparelhos de ressonância magnética são públicos e tem um acesso desigual, tá certo? Então a alternativa A, ela está correta. O foco do texto está se referenciando ao acesso. Beleza, você achar a alternativa correta é fácil. A gente já começou aqui com a alternativa correta. Mas vamos entender aqui por que as outras estão incorretas. Alternativa B. A alternativa está incorreta, pois ela não tem ênfase à questão da qualidade, sim do acesso. Aqui ele fala que, de fato, tem uma problemática, mas ele não foca em nenhum momento na qualidade. Ele está dizendo só que o acesso, de fato, é um pouco difícil. Ele não fala da qualidade do acesso, não fala da qualidade dos serviços, ele está focando somente no acesso. Letra C, o custo. Ah, professor, ele está falando aqui dos custos, que é caro, que não sei o que, tudo bem. Mas ele está querendo o foco do texto. Ó. O texto enfoca. No fundo desse texto tem todas as características. Ele tem acesso, qualidade, tem custo, técnica e até mesmo a precarização.
mas você vai ter que escolher qual é o principal assunto abordado nesse texto. Então, a C está incorreta, pois não está focando em nada dos custos. Ela fala, né, que são procedimentos de alto custo e ponto final. Não fala mais nada em relação a isso. Aí ele fala mais da limitação da oferta e a pouca disponibilidade para o público. Letra D, a técnica. Ele não menciona em nenhum momento técnicas, né? Ele traz apenas uma abordagem geral sobre o acesso. E a letra E, ela está incorreta porque ele em nenhum momento foca na precarização. Ele foca mais no acesso. Ele fala que as pessoas conseguem ser atendidas, mas é um número limitado de pessoas. Ele não fala que essas pessoas são atendidas em condições precárias, certo? Então o foco aí não é a precarização, certo? Não é a ineficiência, nem a segurança, nem a falta de qualidade. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com o enunciado da questão. O enunciado da questão ele é um momento aí muito importante que a gente tem que ler. Vejam que ele traz aqui um enunciado bem grande, né? Olha aqui o tamanho desse enunciado. E aí você tem que ler ele todo com muita calma. E ao mesmo tempo, você tem que saber administrar o seu tempo, que você não vai perder aí 10 minutos numa única questão de prova. Então essa aqui foi a nossa primeira questãozinha, só para vocês terem uma noção de como é que caem essas questões aí do SUS. Mas aí, ó, a gente não tem nem tempo de respirar, porque a gente já vai para a próxima questão. E essa questão das minhas é uma das preferidas, porque ela fala aí dos princípios do SUS. Ou seja, você tem que ler as leis que regulamentam o SUS. Eu tenho a lei 8.080, que ela fala justamente dos princípios do SUS. Princípios doutrinários, princípios administrativos, como é que eles funcionam. E eu tenho a Lei 8.142, que ela garante a participação popular das pessoas no SUS. O SUS ele é feito de pessoas, nós, no caso, né, o público. E isso é regulamentado por essa Lei 8.142. Então, não vou nem dizer que é importante você estudar isso aqui na residência, não. É essencial você estudar isso aqui na residência. Isso aqui sempre cai com uma frequência muito grande em residência, seja multiprofissional, seja qualquer tipo de residência. É uma residência aí que sempre vai ter assuntos relacionados ao SUS. Então, dá uma lidinha nessas leis, que aí vocês vão conseguir ter um desenvolvimento melhor. Então, vou ler aqui dessa vez o enunciado com vocês. Novamente, uma questão do ano passado, né? Vamos pegar aqui um exemplo fictício que é o Antônio. Antônio tem um plano de saúde privado. Antônio é um privilegiado aqui no Brasil. Benefício fornecido pela empresa na qual trabalha. A empresa quer que o funcionário esteja vivo para trabalhar. Nada mais justo. A caminho do trabalho, Antônio é atropelado, sofrendo um grave acidente. Ele é resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e é atendido no pronto-socorro de um hospital público mais próximo, viva o SUS, né? Ainda bem que tem esses hospitais públicos. Esse atendimento é respaldado por qual princípio constitucional do Sistema Único de Saúde? Seria a equidade? Seria a integralidade? A reciprocidade? Que linda a reciprocidade! A universalidade ou o ressarcimento? Antes da gente focar aqui nessas alternativas, a gente tem que entender quais são esses princípios do SUS. E os princípios do SUS são esses aqui. A gente tem duas ramificações. A gente tem os princípios ideológicos ou doutrinários. Esses princípios eles são, digamos, o código de ética do SUS. E eu tenho três: a universalidade, a integralidade e a equidade. E eu tenho os princípios organizacionais, ou seja, administrativos. É como o SUS funciona na prática. E aí eu tenho a descentralização, regionalização e hierarquização. E aí vamos entender esses princípios aqui, tá certo? Começando pela descentralização. O objetivo dela é prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Então, a descentralização, ela garante que o SUS não esteja focado num ponto. A administração dele é descentralizada entre estados, município e governo, justamente para aumentar a participação das pessoas
e garantir uma maior fiscalização, tá certo? Então essa descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades desses serviços de saúde entre os vários níveis de governo, que envolve federal, estadual e municipal. Então bota em mente, o SUS, o cargo máximo que administra ele é o governo federal, mas ele não é centro de administração do estadual e municipal. Ele é descentralizado. Ele é regido pelo presidente, pelo governador e pelos prefeitos. É uma administração descentralizada. O segundo princípio organizacional é a regionalização. A regionalização e hierarquização, na verdade, ela fala da municipalização. Ela organiza os níveis de acordo com a hierarquização. Ele organiza os serviços em níveis crescentes de complexidade, que eles são planejados a partir de critérios epidemiológicos da população a ser atendida. Então, um exemplo de regionalização. Eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui malária. Malária, se eu não me engano agora, que foi um exemplo que veio na minha cabeça, é uma doença muito mais comum no norte e no nordeste. Então, não faz sentido o governo federal propor um programa de malária a nível nacional. Se eu não tenho malária no sul e no sudeste, por exemplo, não faz sentido eu gastar verba colocando um programa de malária se eu não tenho malária no lugar. Então, isso é a regionalização. De acordo com o tamanho, do problema, da epidemia, da doença, eu vou direcionar os meus recursos para aquele local. No Nordeste, eu tenho doenças mais prevalentes. São diferentes das doenças mais prevalentes do Norte, que são diferentes de doenças mais prevalentes do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Então, eu vou regionalizar o meu atendimento. Eu vou diferenciar esse atendimento. Eu não posso investir uma política pública de medicamento, de tratamento para uma doença, num lugar que não tem aquela doença. Eu tenho que regionalizá-la. E, finalmente, vem a hierarquização. O nome já diz, eu estou hierarquizando as funções. As funções dos municípios, pelos prefeitos, são hierarquizadas pelo governo do estado, que é composto, lógico, pelo governador, e, finalmente, está submissa ao governo federal. Então, a atenção do SUS ela é hierarquizada, certo? A gente não pode direcionar toda a culpa para o governo federal, porque eu também tenho o governo estadual e os governos municipais. Então, cidades, estados e o país, a União, eles têm essa hierarquização. Cada um deles tem as suas atribuições. E essas atribuições são regidas através desse princípio organizacional. E eu tenho também os princípios ideológicos ou doutrinários. Esses princípios, eles são, digamos, o código de ética do SUS. Eu tenho a universalidade, que é o acesso para todos, a integralidade, focada na prevenção e cura, e a equidade, focada no equilíbrio. Ela dá uma maior ênfase para quem precisa mais. E aí vamos entender isso aqui melhor. A universalidade, ela garante, pelo menos no papel, o acesso do SUS a todos. O SUS ele não vai priorizar uma pessoa por ela ser branca, por ela ser rica, por ela ser negra. Ela vai dar o acesso universal a todos, tá certo? Esse é o primeiro princípio, mas assim com ressalvas. Quando a gente chega lá na equidade, a gente vai ver que, por exemplo, uma urgência é tratada diferente de um problema comum. A gente vai ver que pessoas mais carentes precisam de uma atenção especial em relação a outros tipos de público. Então, assim, a universalidade sozinha, ela foca no acesso para todos. O SUS não tem preconceito, ela vai atender todo e qualquer tipo de paciente. Inclusive, se esse paciente for um gringo, se ele nem for um brasileiro, como já aconteceu, esse gringo ele é atendido aqui no SUS. E esse é o princípio da universalidade. Acesso universal do SUS a todos. O segundo princípio do SUS é a integralidade. É tratar o indivíduo como todo, tratar ele de forma integral. Isso é focado na prevenção e na cura. Esse indivíduo, ele vai ser tratado de forma completa. Vai ser tratado de forma que ele tenha acesso a médico, medicamento, a um atendimento de profissionais, atendimento multidisciplinar, que envolve farmácia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina. Aquele indivíduo vai ser tratado como todo e não como se fosse um caso clínico.
E por último, eu tenho a equidade, que é pessoalmente, é o meu princípio aí preferido. Por quê? Muita gente confunde ele com igualdade. Ah, temos que tratar todas as pessoas iguais, todo paciente do SUS é igual. Não, pessoal, não é bem assim que funciona. Você acha que uma pessoa que está gripada, ela deve ser atendida com prioridade em relação a uma pessoa que acabou de levar um tiro? Será que um idoso, ele pode esperar na fila tanto quanto uma pessoa jovem? Uma pessoa que está na fila do transplante tem a mesma prioridade de uma pessoa que foi, por exemplo, receber a vacina da gotinha, da gripe? Claro que não. Então, a equidade, ela vai tratar o paciente diferente de forma diferente. Se eu tenho um paciente que ele tem necessidades especiais, essas necessidades especiais elas vão ser priorizadas. É como eu disse para vocês, um paciente cadeirante é um paciente com deficiência, é um paciente que ele não tem a mesma mobilidade que uma pessoa, digamos, não cadeirante. E aí, esse paciente não pode ser tratado como um paciente que não é cadeirante, ele vai ser tratado com prioridade. Então, a equidade, o foco dela é tratar o diferente de forma diferente. Ele merece uma prioridade, já que ele tem condições especiais. Muita gente confunde isso com igualdade, certo? A gente não pode tratar os pacientes iguais, tendo em vista que eles são diferentes. Então, agora que a gente já viu aqui quais são os princípios do SUS, a gente vai entender aqui qual é essa alternativa. Né? A gente vai entender o que é que aconteceu com o coitado do Antônio, que estava indo para o trabalho, mais um cidadão honesto aí atropelado, e aí foi resgatado pelo SUS, né, e foi encaminhado. E aí, qual é o princípio constitucional do SUS que foca esse atendimento do Antônio? É só a gente ler a Lei 8.080, que é aquela que eu falei para vocês. Então vamos lá, alternativa A. Foi o princípio da equidade, pessoal? Será? Isso aí pode gerar confusão, né? Porque o Antônio ele foi atropelado. Se ele foi atropelado, ele foi atendido com urgência pelo SAMU e aí já foi encaminhado para um hospital público mais próximo. Esse atendimento é respaldado por qual princípio constitucional do SUS? Ele quer saber essa questão do atendimento, tá certo? Qual é o princípio constitucional do SUS que respalda o atendimento do Antônio? Seja lá quem for Antônio. Antônio pode ser um francês que ele vai ser atendido no SUS, certo? Então, vamos entender. Será que é equidade? A equidade diz para vocês que é um princípio que visa diminuir as desigualdades, considerando as necessidades do cidadão aplicado em cada caso, investindo onde há mais necessidade. Então, pessoal, não é equidade. O Antônio, de fato, ele vai precisar de um tratamento diferente, mas o foco do texto é que seja lá quem for Antônio, não sei nem quem é o Antônio, não sei nem o nome do Antônio, ele vai ser atendido pelo SUS. Então, isso aí não é equidade. Se fosse equidade, no texto ele ia estar focando. Antônio foi prioridade em relação a outros pacientes que estavam na fila, blá, 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 blá. E esse não foi o foco do texto. O foco do texto é que esse atendimento foi respaldado, não importa quem seja, por qual princípio. E esse princípio não é a equidade. Então aqui a gente não marca a equidade, tá certo? Vou até riscar aqui de outra cor. Será a integralidade? O princípio da integralidade, ele considera que as pessoas devem ser tratadas como um todo, indivisível. Tratar gente como gente, né? Em outras palavras. Devem ser atendidas em suas necessidades, de modo que esse princípio esteja relacionado a um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, para com que seja assegurada a atuação em diferentes áreas e níveis de complexidade. Ela está dizendo que o Antônio ele vai ter todo o atendimento de acordo com a necessidade dele, seja como promoção, prevenção, tratamento e até mesmo reabilitação. E isso não é o foco do texto. O texto só diz que o coitado do Antônio foi atropelado e que ele foi atendido pelo SUS. E isso não é o foco da integralidade. Vocês estão vendo como isso é confuso? No texto, o Antônio foi atendido pelo SUS. Se ele for atendido pelo SUS, é lógico que ele vai ter direito à universalidade, integralidade, equidade e por aí vai. São os princípios ideológicos. Mas ele está focando o texto em um único princípio. Será que a reciprocidade é um sonho, né, pessoal, na vida de todo mundo? Quem nunca gostou de ter reciprocidade?
Só que a reciprocidade não é nem sequer um princípio do SUS, né? A reciprocidade não está aqui, não é nem ideológico, doutrinário ou organizacional. É um princípio aí do bom senso que está faltando hoje em dia. Então, reciprocidade não está respaldado pelo SUS porque ele sequer existe. E aí, pessoal, é lógico que a gente está falando da universalidade. A universalidade, ela garante o acesso a todos. Todo ser vivo, todo ser humano, na verdade, né, vai ser atendido pelo SUS. E esse princípio é a universalidade. Então, o atendimento do Antônio, independente do Antônio ser gringo, francês, homem, mulher, adulto, idoso, seja lá o que ele for, ele vai sim ser atendido pelo SUS. E esse é o princípio da universalidade, que garante o acesso de todo e qualquer cidadão ao SUS. Ressarcimento, isso aqui não é nem uma empresa privada para dar o ressarcimento para o Antônio. Já pensou que coisa linda? O Antônio é atropelado e ele é ressarcido pelo atropelamento? Eu acho que está faltando, inclusive, esse tipo de lei aí. Então, não é, pessoal. O Antônio, ele vai ter um acesso universal ao SUS. E a alternativa que a gente vai marcar vai ser a letra D, princípio da universalidade. Então, viu aí como é importante a gente ler todos os princípios do SUS para não gerar esse tipo de confusão? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, certo? Quando for amanhã, a gente vai continuar resolvendo aí questões que caem muito comumente em residências. Espero que tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, segue o nosso canal, que a gente disponibiliza vários materiais gratuitos para vocês se aperfeiçoarem. Segue a nossa página do Instagram, @cursosms, certo? Lá também tem várias dicas de concurso, de residência. Quando você segue, você fica sempre atualizado dos principais concursos e residências que estão acontecendo no país, na área da saúde. E aí, quinta-feira, a gente vai ter uma live especial. Na quinta-feira dessa semana, que é a semana de residência multiprofissional, a gente vai ter uma live falando de todos os assuntos em comum que caem em provas de residência. Aqui a gente está falando em assuntos mais voltados para a farmácia. Na live da quinta-feira, sempre às 8 da noite, vai ter uma live falando de todo o conteúdo que cai em comum. Se você tem um amigo enfermeiro, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, educador físico, manda para ele esse aviso que eles também podem ver. É o conteúdo que cai em todas as residências, seja lá qual for a profissão. E aí a gente vai estar disponibilizando para vocês gratuitamente aqui no nosso canal, tá certo? Então por hoje a gente fica por aqui. Aguardo vocês amanhã na nossa live de residência multiprofissional para farmácia. Valeu, pessoal. Tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso. Olá, eu me chamo Vitória, sou enfermeira, sou residente em urgência e emergência e hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né, de como foi todo esse percurso. Inicialmente eu conheci a residência, né, eu ouvi falar da residência através de uma colega que havia sido aprovada no ano anterior e me deu um start. No final da graduação, a gente procura muito algo que diferencie como profissional, por não ser só mais um profissional saindo, né, da graduação e indo para o mercado. Então, eu vi na residência a oportunidade de ter esse diferencial e ainda assim ser remunerada, receber por isso. Eu tenho um filho pequeno. Quando eu iniciei o processo de estudos para a residência, o meu filho tinha ainda menos que 1 ano. Então, eu tive uma rede de apoio que me fortaleceu, que me ajudou, que permitiu que eu estudasse, que eu me dedicasse. Eu iniciei os estudos para a residência ainda em julho de 2019. Eu me matriculei no cursinho MS. E todos os finais de semana eu vinha para Fortaleza. Eu não sou daqui, eu sou de Guaiúba, que é a última cidade da região metropolitana, mas também é a primeira cidade da região do maciço de Baturité. Então já é uma cidade serrana. Eu tinha que me deslocar todos os finais de semana para Fortaleza, para participar do cursinho, para assistir aula, que na época era presencial. Então eu vinha todo sábado. E logo com a saída do edital, a gente começou a estudar, a ter aulas, né, aos sábados e domingos. A mudança do edital, que foi justamente no meu ano, houve um edital unificado, onde a ESP uniu-se à UFC, né, então a gente teve somente uma prova. Houve uma mudança brusca em como essa prova seria feita. A minha principal meta ao entrar no cursinho foi estudar legislação, que era um assunto que eu não tinha tanto vínculo, né? Na graduação a gente vê, mas não vê tão a fundo. Então eu queria dominar essa parte. Só que com a mudança do edital, iriam ser cobradas menos questões que os anteriores.
Então eu fiquei um pouco desesperada com essa mudança de edital, mas continuei focada nos estudos, continuei me dedicando com todo o apoio da minha rede, né? E deu certo. Quando saiu a aprovação, né, da primeira fase, eu me inscrevi para 9 ênfases e na primeira fase, que seria somente a nota da prova, eu consegui a aprovação nas 9, o que me deixou muito feliz, porque naquele momento eu estava vendo que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha abdicação tinha dado certo. Mas nós iríamos para a segunda fase, que era a primeira vez que estava sendo cobrada, a análise curricular. Durante todo esse processo de análise curricular, eu acabei perdendo uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a minha avó. E tanto que eu nem lembrei a data que sairia o resultado final. Então eu soube do resultado final através de uma ligação da minha amiga, que foi a amiga que me deu o start da residência, sobre a residência. E foi ela que me ligou para dizer sobre as minhas aprovações. E eu lembro que foi algo muito engraçado, que ela ligou e disse: amiga, você passou em tal canto. Aí eu, nossa, já chorando de emoção. Eu consegui. Ela, mas tu passou em tal canto também. E ia descendo a folha e ia aparecendo as aprovações e eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo naquele momento. Por fim, né, na classificação final, eu fui aprovada ainda em 7 residências, todas muito bem colocadas, todas as ênfases. E acabei escolhendo ir prestar residência no IJF, né, Urgência e Emergência, no maior hospital de trauma e referência Norte-Nordeste. Eu fiquei muito feliz com essa decisão. E finalizei o R1 agora, já sou R2 e posso dizer que foram experiências maravilhosas. Eu não me arrependo em nenhum momento de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Toda a minha abdicação, de toda a preparação, de tudo que eu abri mão. Se fosse possível, eu faria tudo novamente e eu acho que até me dedicaria mais. Se eu pudesse dar um conselho a quem está assistindo hoje, se você é graduando, né, como eu, que está conhecendo, ouvindo falar da residência multiprofissional nesse momento, eu só posso dizer: viva a sua graduação. Não existe disciplina que não é importante. Todas as disciplinas são importantes e elas vão ser cobradas de alguma forma no seu edital. E não só no seu edital, mas na sua vida. Então, estude, se dedique, viva esse momento. Quando chegar o momento de se preparar para a residência, se prepare realmente para a residência. Participe dos grupos de pesquisa, participe de monitoria, participe de extensão, participe de liga, participe de tudo. Aproveite, viva esse momento, que vai facilitar muito o processo. Que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.